A verdade é que nós estamos a falar de mentir ou não, porque este é o tema para hoje, para o espaço SOS Felicidade. Já está connosco a Céu. Bem-vinda, Céu. Bom dia. Olá, Céu. bom dia. Bem-vinda. Obrigada. A mentirinha pode ser inofensiva. Eu gostei do seu ar. Ora bem, então, muito bom Será? dia. E realmente, hoje o nosso tema é esse, não é? Que mal tem uma mentirinha. E a verdade é que nas relações sociais, e estavam exatamente a ilustrar isso, não é? Há uma certa tendência que nós temos para mentir. Muitas vezes nem nos apercebemos de que estamos a fazê-lo. Mentimos para quê? Para evitar constrangimentos, para evitar desagradar o outro, por vezes para evitar um conflito, ok? Outras vezes até com uma intenção mais negativa, não é? De Já não é prejuízo uma do outro. mentirinha. Na verdade, Ricardo, é sempre uma mentira. Hoje não é uma mentirinha. São agora problemas portugueses, não é? Sejam Porque, na verdade, inofensivas ou não, e, ok, uma mentira inofensiva. Vamos lá ver, olha, este exemplo, Débora, imagina que a mãe conta ao filho que o pai desapareceu de casa porque teve um acidente, em fomos vez logo de, para um tema, em sério. vez de lhe contar que ele simplesmente deixou a família e decidiu ir à vida dele. Sim. Isto pode ser visto como uma mentira benevolente, não é? Porque aquela criança vai crescer a achar que o pai proteger gostava a dela, criança. para proteger, mas será que é legítimo isto ser feito e impactar de certa forma a vida daquela criança, daquele adulto, não é? Para o resto da vida? A mentira tem perna curta, depois. Diz o povo isso mesmo, não é? Então a mentira... E para algumas pessoas tem mesmo, que há pessoas que têm dificuldade em mentir e omitir. Eu desqueimo-me sempre. acaba Há por pessoas ser assim. bom, porquê? Porque... Bom quer dizer, para si. Ó, Débora, a questão é... Mentir, desculpa interromper. Força. Há um estudo recente Sim, é que verdade. diz que mentir desenvolve e muito a capacidade intelectual das pessoas. A sério? E que, Vamos começar já. primeiros, isto é assim, primeiros, segundos, quem está no topo, quem no fundo, isto passando agora uma expressão, quem governa isto tudo, tem uma grande capacidade de mentir. São pessoas com uma grande capacidade de mentir. Oh, e novidades? Terceiros. Quem não mente está sempre subjugado a este pessoal. Resultado, quem mente é que de facto comanda o mundo e a vida. Isto é um estudo. Pronto, estimula É o um estudo. intelectual, Agora, não vamos pelo todos agora andar a começar para aí a mentir para... Claro. Hã? Não, era o que A faltava. verdade é que realmente o que estás a Isto é dizer... assim grosso e bruto. Agora, claro. Estás a dizer faz sentido, porquê? Porque desenvolve, não é, capacidade intelectual, a pessoa estar sempre a arranjar estratégias para Eu sou pouco desenvolvida, subterfúgios. vês? Estou sempre a descair. Mas vamos lá ver, há outras formas de desenvolver a nossa Não, mas capacidade descair intelectual. Não é mentir. É igualmente grave. Quando descais A nas questão coisas aqui dos outros. É que Não, as estás a- mentiras, não- e não vou falar da política, Sim. não é? Porque Sim. não vale a pena, não é? Sim. Não, desculpa. Eu não me estava a referir a cargos políticos. Estava-me a referir nas posições de comando Sim. em termos gerais. Quem tem Sim. A posições. nível empresarial, mesmo a nível de equipa, a nível de escola, a nível de trabalho, De em tudo. qualquer lado. As pessoas que têm mais capacidade para, até nem digo mentir, mas para... Quer dizer, ó Chico, assim deixa-me cá meter a colher. então isso já é outra coisa. Se continuares a fazer pesquisa, vais encontrar um estudo que diz exatamente o contrário. É como o queijo engorda e o queijo emagrece. Ou o Desculpa, isso é chocolate faz mentira, bem e o isso é chocolate faz mal. Talvez seja Isso é mentira. mentira. A questão é que realmente que nós mentimos no contacto social com grande em abundância, digamos assim. Agora, quando nós queremos criar uma relação próxima com outra pessoa, nomeadamente uma relação amorosa, uma relação familiar, De amizade. de amizade, se for baseada na mentira, o que é que vai acontecer ali? Há alguém que está constantemente a usar uma máscara, não é? E vive com receio de quê? De ser descoberto, com medo de ser descoberto. Isto Não pode ser atingir... ela própria, não? Não consegue se ser aguenta. ela própria, não é? Isto pode atingir um tal nível, e aí já entramos na patologia, não é? Em que temos alguém que é um contador de histórias, chama-se a mitomania, não é? Em que a pessoa mente por tudo e por nada. Inicialmente porque é confortável, porque se sente mais seguro, para demonstrar que tem um certo estatuto, que a sua vida é de uma determinada forma. Então hoje, com as Sabes que redes eu acho, sociais, acho que acontece depois muito isso é uma isso. bola de neve. Absolutamente. E aí entramos no domínio Absolutamente. da patologia É. e É. da transformação até da vida.
vida. Certo, porque a mentira depois, quando é patológica, e não são estes a maior parte dos casos, não é? Pois não. Não são, mas quando é patológica acaba por, realmente, a pessoa acaba por acreditar nas suas próprias histórias inventadas, que são verdadeiras ilusões. Claro. O que o Luís Chico estava a dizer é, se calhar, a capacidade de sermos assertivos. E aí, ser assertivo não é dizermos tudo o que nos passa pela cabeça. Não é? Estamos com uma amiga, ó Débora, acontece se calhar, e ela vem com um vestido, pá, horrível. A verdade é que é mesmo horrível, mas é horrível para quem? Para mim. Então, se ela não me pergunta se eu gosto do vestido, porquê é que eu ia estar a dizer, epá, esse vestido fica-te mesmo mal? Porquê é Mas que eu são ia dizer capazes isto? de dizer está giríssima. Ora, aí eu já estou a mentir. Se ela me pergunta ou se eu quero manifestar a minha vontade e vou dizê-lo de uma forma que não corresponda àquilo que eu realmente penso e sinto, que é só a minha perspectiva. E há uma coisa ótima para quem não consegue dizer, ou para quem não consegue mentir, que são os olhos. Se tu disseres assim, está giríssima. Toda a nossa Isso é a não verbal expressão facial espelha, toda, não é? Não, porque isso também é importante, não é? Claro, o nosso não verbal vai espelhar e quem for um pouquinho observador vai perceber que há ali uma incongruência, não é? Há outra coisa que é muitas vezes confundido com a mentira e que, digamos que é ténue a linha que separa, que é omitir, que era o que tu estavas a dizer. Sim. Então, às vezes... Omitir, às vezes, pode ser uma coisa boa, poupar sofrimento a alguém. Se for, eu não estou a falar em patamares de um pai que fugiu de um filho ou qualquer coisa assim, mas em alguns patamares, omitir, a minha experiência diz-me que pode ser Olhos uma que não coisa ligeiramente saudável. Coração não sente, não é? Só que É difícil até dosear, onde é que vai? obviamente, Até onde não é? é que vai a omissão, não é? Imagina que num casal e que tenham, enfim, um acordo da fidelidade, não é? Porque podiam não ter, mas têm, e um deles está com outra pessoa. O facto de omitir essa informação Isso, é o quê? vai logo buscar coisas tão complicadas que isso agora já nem sei. Pois é. Isso é mau. Pronto, então é o quê? A omissão já é mentir, porque é uma informação muito importante Sim. para o casal. Mas o que é que acontece? Muitas vezes evitamos contar, dizer, porque temos medo da reação que vem do outro lado. Se calhar a reação que vem do outro lado já não é da nossa conta. A nossa parte é realmente, enfim, ser o mais transparente possível. Porque é tal bola de neve que dizias, Ricardo, acaba por ter o quê? Que efeito tem? Vamos pensar nas relações próximas, porque as outras, enfim, se calhar não queremos alimentar mais assim voláteis, tanto. Não é? Então, o que é que pode provocar? Imagina numa relação a dois, não é? Se é alimentada pela mentira de uma das partes, se for de ambas, Claro. bem, enfim, estão em equilíbrio. Mas eventualmente tens que ter estratégias para que aquilo que disseste omitiste anteriormente. ou mentiste se mantenha. Pois. E, portanto, daí está. que possa criar um exercício mental pessoas- grande. Há pessoas que são A peritas a manutenção, fazer isso. a manutenção desses Todas conjuntos, essas histórias criadas, não é? A manutenção desse modus vivendi é que existe, de facto, uma Pois. capacidade intelectual muito grande, precisamente para não deixar descair nenhuma ponta. E daí, provavelmente, o desenvolvimento intelectual. Com mas certeza, é mas está em exercício constante. Com certeza. Mas pode-se colocar o foco em algo que é positivo, não é? Sim. E então, Sim, sem dúvida. não é? Claro, Se eu me sim, desenvolvo, conheço-me bem e consigo perceber que eu sou como sou, quero melhorar, mas que o outro, na relação comigo, ou me aceita como eu sou, ou então, enfim, as coisas poderão não funcionar. Isso também é um trabalho que também nos desenvolve a nossa inteligência emocional, nomeadamente. E nem não é? tudo. Aceitável ou não é a grande questão. Quanto menos melhor. Certo. Basear as relações naquilo que é o que eu realmente sinto, é o que eu realmente penso, Claro que sim. de forma assertiva, o que não é dizer tudo o que me passa pela cabeça, Claro. porque senão seria complicado convivermos na sociedade, mas criar pontos, ligações e evitar as máscaras, não é? Porque se eu ando com uma máscara constante, depois tenho que alimentar, Com este como calor dizias. não tem piada. Com este calor é difícil. E mais ainda, que impacto é que eu vou ter no outro, porque o outro começa-se a perceber. Claro. Não é? Seja o companheiro, seja o marido, seja o colega de trabalho. E às seja vezes, o amigo. às vezes as pessoas até estão a perder muita coisa e nem sabem. Com certeza. Quem te diz, por exemplo, tu dizes assim, sabes que eu tenho outra pessoa, e a outra pessoa diz assim, te vou cá para casa. Há casos, Às vezes, Chico, há casos. às vezes É verdade. perdem-se coisas. Estou a brincar. Não está. No limite. Estás, mas podes não No estar. limite. Porque a verdade é que às vezes o filme que nós fazemos, o nosso filme mental, em relação ao que o outro vai achar se eu lhe contar, Claro. às vezes é bem mais grave do que realmente, enfim, a informação ser Mas entregue. isso é o erro que nós temos da presunção de que É. sabemos o que é que o outro pensa. Sim. Eu já conheço É. Gingeira. É. Quando ele Adivinhamos. para cá vem, eu já de lá venho. O que é certo é que... E não às Temos conhecemos esse- assim tão bem. Exatamente. O que é Não certo é que conhecemos às assim vezes tão bem. estamos a falar de coisas banais do dia a dia, mas também falamos aqui de assuntos sérios, Certo. do pai que abandona a família. Claro Às que vezes sim. as pessoas podem precisar
de algum tipo de aconselhamento para saber lidar com algumas situações, não é? Sim, porque à partida, cada um de nós sabe aquilo, num relacionamento, aquilo que é realmente importante contar. Então, se está a omitir ou se está a mentir, a deturpar, a criar ali uma ilusão, assegurando que é verdade, não é? Eu juro. Eu juro que é verdade. De alguma forma a pessoa sabe. Se não sabe, poderá haver um trabalho a fazer ao nível do autoconhecimento, está bem? Muito mais do que o outro é o trabalho sobre nós próprios. Percebermos-nos, entendermos-nos, sabermos dar nomes às nossas emoções, percebermos porque é que estamos com dificuldade em contar determinada situação. Saber dizer não, saber dizer a verdade faz tão bem. Então não é? É libertador. Faz bem à alma. É libertador, Pegando não é? no vosso livro Relações com a Alma. Ora bem, a propósito de pessoas que precisem de se conhecer um bocadinho mais, que queiram fazer uma introspeção, queiram conhecer a Céu e o Mário também, temos um passatempo a decorrer. Há um evento que acontece no dia 9 de julho, 9 de julho. Na Maia. Será um evento de um dia em que o Mário e eu domingo, não é? É um domingo, portanto é o dia de folga quase para toda a gente, quase. Exceto para certas pessoas que estão a fazer programas, não é? E outras pessoas que trabalham no tipo de serviços. Chama 180 graus a viagem, não E é? é um desafio que nós lançamos a quem quer conhecer-se melhor, mas também quem quer trabalhar novas ferramentas. Por vezes há a ideia de que só as pessoas que estão doentes, com alguma coisa que as afeta, com algum problema, é que realmente precisam de E trabalhar pode ser exatamente o conhecimento. O contrário, Isso é muito mentira. comum. É mentira. Portanto, temos inscrições para as primeiras pessoas que ligarem, 225-083-273. Se ligarem já, se ligarem rapidamente, ainda temos inscrições para que possam então participar no dia 9 de julho na Maia, neste evento A Viagem. E depois viaja por onde quiser. 225-083-273. É o nosso número de telefone e pode ligar nos próximos minutos. Só necessitamos então de alguns dados, primeiro e último nome, um contacto telefónico é muito simples, mas tem que ser de facto rápido ou rápida, porque são apenas 2 as inscrições Certo. que vamos atribuir neste espaço, portanto, boa sorte a todos. Neste espaço também, em colaboração com o projeto Relações com a Alma, cujo livro está também Não digas, aqui, não digas. Não digas. É segredo. É segredo. O segredo. É segredo. Ora, neste espaço segredo, é? abrimos também as portas para quem nos acompanha, para os telespectadores, para que possam também conversar um pouco com os nossos especialistas, no caso com Céu Gomes, psicóloga e mentora deste projeto Relações com a Alma, e, portanto, fica desde já também o número de telefone que pode utilizar mais Para à se frente inscrever. para fazer a sua inscrição. Para já. Temos uma pessoa em linha. Nem mais. Bom dia. Olá, muito bom dia. Um Ora, viva. senhor, vá lá. Só as senhoras é que nos ligam. Bom dia, como se chama? Temos que quebrar, Dinis Ferreira, temos que quebrar esse tabu que só Acho as bem. senhoras Muito é bem, que acho ligam. muito bem. Achamos bem. Dinis, de onde nos vê? Do Porto. Do Porto. Muito bem. Então, e qual é a sua questão? Quer falar de quê? Eu só queria fazer uma pequena contextualização. Eu não pretendo abordar coisas específicas, ou seja, não quero expor-me demasiado. Certo. Mas acho que através dos conselhos da doutora, acho que vou retirar alguma informação que necessito. Pronto. O tema que eu falei com a produtora é sobre o fim do relacionamento. Obviamente que o tema que está a ser falado aí no estúdio vai muito ao encontro daquilo que eu estava e que no fundo aconteceu. Que foram várias mentiras num relacionamento e que providenciaram o fim do relacionamento. Que é uma questão completamente importantíssima para ser falada, porque de que forma é que nós podemos abordar este problema no relacionamento. Não há abertura logo desde o início na relação. Até que ponto é que este assunto e esta questão da mentira pode ser tolerada? E é nesse sentido. Muito bem. Ora, vamos tentar perceber então melhor. Estamos a falar de relacionamentos. Neste caso, parecem-me relacionamentos amorosos, poderiam não ser. Se calhar, pescando um bocadinho, ou repescando um bocadinho o tema, tendo como ponto de partida a mentira, que depois acaba por dar em ruptura. Lá está, tem perna curta, a mentira, e depois dá nisto, não é? O que é que podemos dizer ao Dinis? Antes de mais, Dinis, obrigada por estar a ligar. É muito bom termos uma presença masculina, não é? Que até agora tínhamos só tido realmente senhoras. Ao telefone. Ao telefone, claro. Quebrar este paradigma. E então, o que é que acontece? Realmente, o que pode resultar de uma situação em que há um alimentar de mentiras na relação próxima, nomeadamente amorosa, pode resultar precisamente na ruptura. Uma relação, Dinis,
amorosa ou outra qualquer, mas no caso de Inês, tem que se basear na confiança. E para que exista essa confiança que vai sendo construída, não é, ao longo do tempo, tem que haver transparência. Ou seja, as pessoas precisam mesmo de conversar sobre aquilo que pensam, aquilo que sentem, para que depois haja abertura, no caso de existir alguma situação que ultrapasse o que era o limite da relação, porque muitas vezes nem isso é estabelecido. As pessoas acham que é muito natural. Então eu vou-me relacionar com alguém e é natural que, por exemplo, essa pessoa, e não sei se foi o caso de Inês, me seja fiel, é natural. Mas e se, na cabeça da outra pessoa, existe um conceito de uma relação em que a fidelidade não é um ponto assente, não é? Então é muito importante que exista conversa em torno do que é que tu achas que é uma relação a dois, como é que tu vês, quais são os planos. É o namorar, é o conhecer? É, todo esse processo, não é? Todo esse processo de namoro, enfim, depois de alguma relação mais próxima de união de facto ao casamento, deve haver uma evolução na profundidade da relação entre os dois, que se faz fundamentalmente conversando muito, sobretudo. Só que existe muitas vezes o conceito prévio de que é suposto eu já saber. Então já tive outros relacionamentos, não é? Não importa quantos, então é suposto eu já saber, é suposto o outro adivinhar até aquilo que eu quero. Não é? Diniz, não sei se foi um bocadinho assim com o Diniz e com a companheira. Foi também um pouco mais esta questão da transparência. Em que lá está, com medo da opinião do receio da outra pessoa, acho que providenciou um acumular de situações que fez com que a mentira depois prevalecesse. Pois. Ok. Pois há outra questão que é lidar com esta outra questão, não é? E lidar com a perda também, mas com o fim da lidar com isto, não é? E aquilo que depois pode valer para o futuro, na confiança. Certo. Há casos em que o relacionamento não sobrevive, não é? Porque há uma grande decepção, quando há a compreensão de que o outro, e o entendimento de que o outro não está a ser transparente connosco, se calhar até pomos em questão, pode ter acontecido isto, não é, Diniz? Pomos em questão se realmente avaliamos bem a outra pessoa, mas generalizamos o que se passou a outras dimensões da relação. Ou seja, será que ela, enfim, fingiu de alguma forma determinados comportamentos comigo, parecia estar feliz, se calhar não estava, e às vezes até estava. E podem ser replicados ou podem ser colocados na cabeça de alguém para outros relacionamentos, colocando tudo em causa, não é? Muitas vezes é preciso fazer o quê? É preciso, quando a relação termina, muito cuidar de si, Diniz. Muito cuidar da sua pessoa, porque pode haver aqui algumas situações em que a perda não só é a perda da relação, não é? O fim da relação, mas também, enfim, o facto de haver uma traição da confiança, e não importa estarmos aqui a referir qual foi o tipo de traição, mas houve traição da confiança, isso pode depois fazer com que, por exemplo, haja dificuldade na relação com outras pessoas. É isso mesmo que dizia, não só amorosa, mas até em relações de alguma proximidade. Sim, futuros relacionamentos coloca tudo em causa. Levar o padrão para outros relacionamentos. Diga, Diniz, que ia dizer qualquer coisa. Diga. Eu ia colocar, era a questão seguinte, que é o pós-relacionamento, não é? É a questão se devemos afastar por completo, se devemos manter uma ligação mais distante. Com essa pessoa? Então, essa pessoa. Bem, Diniz, é perguntas evidente, difíceis, não é? É evidente que isto é muito subjetivo, não é? Porque duas pessoas, não é? Já são as duas tão diversas e depois num relacionamento ainda são mais complexas. Mas vamos lá ver, se a relação terminou, é preciso algum tempo para reorganizar as ideias, a vida. Muitas vezes implica, não sei se foi o caso, separarem os bens, a casa, se foi uma situação desse Há sempre género. uma quebra de rotinas muito grande. Há uma mudança. Amigos. Também. Família. Isso é muito importante. Os amigos de um deixam de, se calhar, poder ser os amigos dos dois, porque fica difícil, não é? As cumplicidades, as histórias eram em conjunto. Isso depois também depende um bocadinho das pessoas. Há pessoas Muito. que faz Muito. todo o sentido retomarem a amizade com o ex ou com a ex. Há outras para quem isso é impensável. Mas, Logo sobretudo, a é bom a seguir, pessoa ficar resolvida, não é? A primeira etapa convém que seja essa. A não ser que a situação já não seja um problema. Há casais que já definiram há muito separar-se e só ficaram, por exemplo, a viver na mesma casa até que um deles arranjasse casa e por aí fora. E é uma situação já resolvida, já estava sarada a ferida.
Na maior parte dos casos não é assim. É quando realmente terminam que começa o processo de separação. E no fundo não há regra, é como ambas as pessoas se sentirem melhor, não é? Acho eu. É, só que para que haja uma organização, não é, da própria pessoa, para que ela possa reestruturar a sua vida, se aquela pessoa que é do passado continua ali, até se podem confundir os sentimentos. Porque pode haver uma tentativa de aproximação que vem confundir tudo e afinal não era o que eu queria, mas era o que eu queria ou não era. Portanto, há uma série de confusão, uma confusão mental. Então a pessoa precisa de se reorganizar primeiro, precisa de olhar para si. Mais do que olhar para o outro, é olhar para si. E a propósito disso, Dinis, se estiver no Porto, julgo que está no Porto, desafiava-o a participar no nosso evento, 180 à viagem, em que nós vamos precisamente trabalhar ferramentas que podem ajudá-lo a melhorar, a sarar este seu processo, não é? Que é um luto, porque qualquer fim de um relacionamento implica um processo de luto. Então o foco muito mais em nós, no trabalho em si, e se calhar algum afastamento ajuda muito. Olha, Dinis, o nosso tempo chegou... Diga. Ok. Não, só estava só uma pergunta muito rápida. Esta questão do tempo pode ser a longo prazo. Quando estamos a falar cada pessoa tem o seu tempo. Pode ser 1, 2 anos. Claro que sim, cada pessoa depois tem o seu tempo, não é, Céu? E temos que terminar. Sim, infelizmente é assim. É bem subjetivo, Dinis, está bem? Mas espero encontrá-lo no nosso evento e se calhar podemos falar de forma mais personalizada. Vou fazer ao passatempo. Claro que se necessário pedir muito sucesso para o programa. Muitíssimo obrigado, Dinis. Um grande abraço. Muito obrigado. Tudo bem consigo. Recordo que pode também estar connosco em direto num próximo espaço SOS Felicidade. Para isso basta então ligar o 22-508-3273. O primeiro número que demos, este mesmo, serviu para o passatempo. Agora para se inscrever, para que possa estar connosco num dos próximos espaços do Grandes Manhãs SOS Felicidade em colaboração com Relações com Alma. Beijinho, Céu. Obrigado. Beijinho. Para Céu Gomes.